E é assim. Olá pessoal, boa tarde. This is best. Aí já aí na good vibes do lançamento da V2. Então, malta, como estamos? Tudo Impecáveis. certo? Tudo E aí, impecável. então, Já o temos Chico, aí tudo bem? pessoal no chat, aí a bombar, pessoal que aparece Começou a logo antes e chegar. tudo. Já Good, fazer, good. fazer já aqui um Temos a Ana tweetzão. connosco. Aqui um tweetzão Fazer aqui para o pessoal muito partilhar. Ai! O que é que o pessoal já está para aí a dizer? Que eu não estou a ver. Foste tu que disseste. Depois tu ouves a gravação. Um tweetzão? Um tweetzão. Sou só eu que estou a ouvir. Ok. Um tweetzão? Olá, Muito bom, Miguel. muito bom. Como é que estás? Tá aqui, é o André aqui a dizer um hello. A Ana tá Temos por a aqui David também. Adão CEO, connosco. todo Também. mundo junto. Ganda Dan. Hello, hello. CEO in the house. Mongare connosco. Very good. O Leandro. Olá, Leandro. O André, penso que já estou a repetir. Hello, hello. Hello a todos. Como é que é? E então, qual é o tema para hoje? Então, hoje aqui estamos aqui a aguardar um convidado especial para essa nossa conversa de hoje. Um gajo muito fera aí na comunidade PHP e também está envolvido com essas cenas novas aí, não é? De quê? De quê? OpenAI, ChatGPT e toda essa maluquice que está aparecendo aí, que está deixando muita gente, o quê? Preocupada, né? Preocupada, né? Acho que essa é a palavra, né? Um pouco preocupado, né? Estão preocupados ou o quê? Eu pessoalmente, não. E tu, Chico? Epá, eu acho ali algumas coisas bastante assustadoras, mas tal como faz que falámos também no outro podcast. Cara, tem que definir também como é a preocupação, né? Como falámos no outro podcast, acho que tipo, é uma skill que tens que ter, estás a ver? Saber fazer prompts ao ChatGPT e usar isso a teu favor. Yeah, Acho que quem não é se um adaptar pouco... é um bocado, quem não se adaptar acho que estás a ver, é que fica para trás. Neste caso. Yeah, acho que é mesmo um pouco do que falamos, o que o Nuno trouxe no último episódio, não é? Que é justamente... e não só a nossa carreira como developers, mas todos vão Sim, sim. se adaptar a usar a ferramenta, porque não tem mais para onde fugir, é uma revolução. Imagina edição de vídeo e coisas assim desse género, né? Já Tipo, tudo, né? Geração de imagens e áudios, né? yeah. Sim, A música do Pest, AI. Vou brincar aqui. eu desconfiamos que quem fez a V2 foi o chat GPT-4, não é? Exato, foi uma AI também. Já não estamos aqui, somos todos uma AI aqui a falar. Sim. Exato. Tá nesse nível. O podcast não está a acontecer. Não tá. Aqui já... Eu acho que aí falaram em pontos muito válidos, porque realmente vai a todas as profissões, acho que não é só a developer, Isso, yeah. apesar, claro, de que somos a primeira, estamos na tier da frente, na linha da frente, para compreendermos o que está por trás e para usar, não é? Os previews e tal. Portanto, acho que estamos na frente. Mas o interface de falar com eles, ser um chat, já é mesmo a dizer isto vai ser para democratizar, não é? Para chegar a toda a gente. Sim, eu acho que é por aí. É isso. Então tu queres escrever um poema ou fazer uma conta ou fazer um IRS ou emitir uma fatura e se calhar no futuro vais falar, vais escrever, não é? Vai ser totalmente possível. Acho que todas essas coisas que são, pronto, quase que... Não há muita criatividade, não é? Exato, não há muita coisa envolvida, mecânica, não é? Pode simplesmente tirar esse trabalho aí né, Sim. E isso envolve, Eu acho... essa parte mecânica que envolve o nosso trabalho também. Tem muita parte mecânica, coisas ali que fazemos Sim. no dia a dia que, se soubermos usar, vai ser coisa... Vai ser incrível. Sim. Complementando o que eu estava a dizer lá atrás, pessoal, não é pessoalmente, acho que falo de toda a gente. Vamos ter que transformar, vamos ter que adaptar, tal como os taxistas se adaptaram ao Uber, à vinda do Uber, não é? Antigamente telefonávamos, não é? No telefone dos discos, de quem se lembra, passava a chamada para o walkie-talkie mais rápido, estou aqui na rua, não sei das quê, venham aqui ter, não é? E o gajo chegava e apitava.
pá, invariavelmente, quando veio uma app como a Uber, veio transformar as coisas. Eu acho que isto vai ser um pouco parecido. Não vai abrir portas, vai mudar coisas. E a E grande é só. diferença com outras revoluções é que é a velocidade, não é? Yeah. Já aí, pronto, em um ano, eu não sei qual é a data do ChatGPT, por exemplo, 3 para o 4, eu não sei qual é o tempo ali de desenvolvimento, mas não Acho que sei, foi, um acho que foi ano, menos de 6 meses, menos não de foi? 6 meses? É, pois, então. Posso estar enganado, se Mas calhar não teve tanta aí, popularidade no início, não é? Mas eu acho que teve logo popularidade desde logo muito cedo. eu acho que Porque, quando saiu aquele chat mesmo, né, da sim, OpenAI, já foi uma coisa que explodiu absurdamente. sim, acho que Né? o chat em si, em menos de 6 meses, se calhar o playground que eles tinham, se calhar o playground que eles tinham é um bocadinho mais antigo. Yeah, yeah. Estou aqui à Então, procura do launch date. Foi 4 de dezembro, perdão, 30 de novembro de 22. a primeira versão, Ahm, é uma pesquisa aqui, é uma página da Wikipédia e foi o lançamento aberto, digamos. Não é o início não é o início, não é o ChatGPT 1 utilizável, é quando foi aberto ao público. yeah. Vou tentar Yeah. encontrar. Olha, a Ana já está a dizer aqui que já tem uma AI para justiça, por exemplo, né, que está a ajudar a responder dúvidas da parte de justiça e tudo mais, e encaminhar as pessoas para o sítio certo. Eu acho que é por aí. Vai se ver muita essa utilização. E o Nuno trouxe uma questão interessante no último episódio, que foi, a partir de um momento, as pessoas vão começar a esperar que as coisas já funcionem dessa maneira, né? Yeah. A forma de interação com softwares e com ferramentas vai ser diferente, né? Sim, com As pessoas certeza. vão esperar já respostas, né, mais fáceis assim. Então, e Epá, isso vai acontecer de uma forma absurdamente rápida. e o ser humano em geral é preguiçoso, não é? E se há coisas que ajudam a não fazer, a não ter muito trabalho, não é? É um caminho que vai acontecer. Por exemplo, tipo, queres um starting point para, sei lá, documentação ou alguma coisa, não é? Yeah. Aquilo dá-te um starting point e tu adaptas mais um bocadinho ali, adaptas aquilo, ele começa a ver também a tua forma de, o teu tom, não é? Como é que tu costumas falar noutras coisas Yeah. e ele adapta-se. Acho que vai ser por aí. Yeah. Estão a dizer Sim, aqui com certeza que. que sim. Yeah. Mas acham que substitui? Achas que alguém vai ficar sem emprego por causa de um chat GPT? Epá, acho que, por Porque exemplo, o hype é esse, não é? o Adeus, pessoal, não adeus. tanto o pessoal da programação, acho que nem é tanto o pessoal da programação que me preocupa mais, estás a ver? É mais outras áreas, tipo edição de vídeo, como eu estava a dizer, né? Eu acho que vai acabar sendo muito. Quem vai se destacar vai voltar mesmo a ser aquele trabalho mais artesanal, né? E tu vai ter ali a edição da Claro, AI, ok? Eu acho que yeah. sim, mas imagino que será uma coisa, pronto, que quem se destacar como profissional vai ser ele do ponto de Aquele vista que artesanal da usa. coisa, né? Yeah. E eu acho que vai ser por aí. Não acredito também que vai substituir, tá ver, alguns trabalhos, mas pronto, quem Pá, souber tipo, trabalhar com isso. imagina que quando tu tiver tipo. Agora não dá para pôr ainda vídeos, né? Vídeos, na cima, vídeos longos ainda é muito pesado, mas quando chegar a esse nível de computação, tu dás-lhe 8 horas de imagens e ele vai-te criar uma coisa com aquilo, não é? Yeah, E tu podes exato. adaptar Sim, quase a coisa. Agora imagina, tipo, esse trabalho todo de visualização que um humano ia fazer, estás a ver? Em vez de ser 8 horas, passa a ser 2 horas, né? Se Yeah. calhar. Agora, sim, mas o Miguel Durão tá dizendo aqui que se calhar o Chico pode ser mesmo um AI, porque não tá com uma mini na mão. Então, Pá, vou ter que lá ir buscar abaixo. vai ter que ir lá buscar, porque parece-me que sim. hoje é só Sim, água, né, Chico? é, Tem que ser de vez em quando. eu acho é que, em relação a esses, reescrever textos, editar vídeos, fazer fotos, o que eu acho é que vai trazer essa capacidade a quem hoje não a tem. Porque não dá valor a pagar 50 euros para editar uma fotografia. Mas se calhar, pago 5 euros por mês e tenho acesso aqui a 50 coisas. Entre elas, peço uma fotografia e está feita. Ok.
E agora, as pessoas que já editam fotografias profissionalmente têm agora uma outra ferramenta que as leva para o outro nível a Yeah. seguir. Eu Yeah. acho que a história trouxe sempre um bocadinho disto. Tu há 20 anos para fazeres uma página, sei lá, volta ao exemplo das páginas, não é? Mas tu há 20 anos para fazeres uma página demoravas quantos dias, não é? E Sim. hoje consegues fazer páginas em 5 minutos. É por isso que vendes projetos, 50 projetos por mês? Não. Pronto. Não, yeah. Não estou a dizer que a regra é igual, quero dizer é que acho que vai potenciar muito toda a gente, vai mudar muita coisa. Agora, esse hype que anda de ei, adeus copywriters, adeus designers, adeus tan. E aí, também estamos Não a creio. analisar de um ponto de vista do nosso universo, né? Que é Yeah. designer, É que é isso. Sim, artístico. sim, sim. Agora, tem outras áreas que serão muito beneficiadas por essas evoluções, né? A área da medicina, imagino. Né, já vimos aí várias notícias e várias cenas aí a dizer que não sei o que, a AI que conseguiu identificar né, uma doença com X dias antes de uma análise médica. Né? Já vimos coisas assim. Eu acho que esse Sim. tipo de áreas que não estão nem no nosso radar, né, são Sim, coisas que essas são vão essas também crescer são as mais assim, importantes que eu vejo. absurdo. Yeah, Yeah. Como diz aqui o yeah. David, é tudo uma questão de evolução. Primeiro tinhas malta a costurar, vem a revolução industrial e deixas de ter artesãos e passas a mecânicos, né? Penso que eleva tudo Yeah. ao próximo nível, né? É o que se tira também desta relação. Yeah. Chico, temos o Hélio connosco. Olha lá, o Hélio, colega meu, que andou na minha escola há muitos anos. Grande abraço, Hélio. Boa, boa. Good. É bom ver a malta aqui toda aqui, né? Lembrando que para quem é de Lisboa, né, na próxima semana, Chico, temos aí mais um O encontro, Meetup, o é Meetup, verdade. né? Estamos aqui, Ainda há lugares, portanto, é aproveitar enquanto há. Vai ser aproveitar épico. que Vamos ter coisas para oferecer. Estamos ainda a negociar mais coisas para oferecer. Portanto, pessoal, não perca essa oportunidade. sim. Temos aqui o nosso convidado a chegar, já me mandou uma mensagem, já está próximo de entrar aqui para conversar com a gente. Vou Ah, mandar aqui o link, peraí, desculpa lá, Lucas. Vou mandar só aqui o link do Meetup só para o pessoal se inscrever. Vamos aqui no good. chat, para o pessoal que ainda não reservou. Força. Temos aqui os convidados, temos aqui o Davi, né, que vai estar lá presente, né, falar ali sobre qual mesmo? A Talk? Vai estar ali a falar? A talk do David é um package que ele tem uma ideia de fazer, que é o Bard. Good. E agora não vou dar mais spoiler. Portanto, se quem quiser saber mais, Tem que ir a Meetup, dia né? 28. Vou pôr É. aqui no chat para o pessoal. Mande aí. Exato. Bard. Very good. Exato, Bard. Agora, voltando aqui, enquanto o nosso convidado não chega, né? Estou aqui a aguardar a entrada dele. Um disclaimer que nós temos que fazer aqui: o nosso convidado ele não fala português, por isso, quando ele entrar, vamos mudar aqui a conversar com ele em inglês um pouquinho, né? Penso que vai ser uma conversa interessante. E voltando aqui a toda essa questão da AI que estamos aqui a falar. Como é para vocês toda essa questão ética também que traz aí a AI? Já vimos aí algumas notícias aparecer de algumas AIs, por exemplo, que estão a usar algumas imagens de direitos autorais, né, para gerar outras imagens, né? Então tem toda essa questão ética por trás que levanta muito questionamento, né? Não sei como vocês veem essa questão, mas é algo também que é bem discutível, não? Do texto, vai entregar um trabalho de escola, um trabalho de faculdade gerado por uma AI, como é isso? Né? É Isso é, válido? Não é válido? isso é de facto um problema, porque depois como é que os professores têm a forma de provar, né? Esse já Tenham é ou não, complicado, né? acho que essa da escola é um bocado, não sei, talvez mais sensível, porque
Bom, a escola também tem formatos de ensino, se calhar que não são assim tão adaptados, não é? Sim, então, Por vezes. Não estou a falar de todos, mas de vez em quando. Porque é que hoje na escola, claro que temos que saber fazer uma conta no papel, mas proibir a calculadora para fazer determinadas operações é um cenário que nenhum miúdo vai encontrar vida fora, eu acho, não é? Sim. Então vai um bocado as sim, ferramentas que o temos que nosso sistema tirar. de ensino em geral está um bocado, pelo menos aqui em Portugal, está um bocado obsoleto, né? Yeah. E tem Sim, toda também aqui. e tem toda também essa questão do treinamento da AI, né? Há modelos que são treinados com um tipo de data específico, né? E que já tem uma tendência para uma determinada resposta. Então, toda essa questão também que traz, né, através do treinamento da AI, também levanta questionamentos, né? Então, Olha aí este comentário do Caneco. Nada como copiar e colar o texto de trabalhos e perguntar ao chat GPT se foi ele que escreveu. pois, então, aí já Boa, vem boa, outra boa, questão, boa. né, de criar ali mesmo a AI que vai verificar a AI, não é? Yeah. Sim. Tenho mais medo de algumas perguntas que possam ser feitas por pessoas menos bem intencionadas, não é? E que obtenham respostas muito rápidas, não é? Como fazer isto, como rebentar ou como, sei lá. Vamos fazer essa pergunta, se calhar, ao nosso convidado que está aí pronto para entrar. Pronto. Então, prepara para mudar o disco. Bora. Tens aí a música do outro software, Francisco? Espera aí. Onde é que ele está? Está aqui. É, tá aí, play. Mas tens que mudar o título ao software. Hola, Olá. hola, ¿cómo Hi, estás? Olá, Thomas. Tomás. Hello everyone. Muito bom. Muito bom, bonita. Speaking Welcome, Portuguese already. welcome. Yeah, very like 5 words. Awesome. I bet one of them is cerveja. Cerveja. Ah, Cerveja. Yeah. 3 cervejas, por favor. All right. So thank you very much, Tomas, to be here with us. All right. It's a pleasure to have you here on this chat, this podcast episode that we're discussing. We start discussing a little bit about AI, and we're gonna connect with your projects and then with your recent project contributions on the world of the software and open source as well. And but first, for those who don't know you, right? I have here an introduction actually generated by AI about who is Oh, Tomas Votruba. Ever tried it? Haven't tried before, like putting on ChatGPT, who is Tomas Votruba? it's lies. I think it's lies. Yeah. You did? It's made up. No, I don't know. Okay. Let's go in. So, Tomas Votruba is a Czech software developer. Okay, Yeah, he's right. He's kind good. of. Yeah. Blogger and speaker. Okay, Yeah. good into there. He's known for his work in the PHP community and for developing the Symfony development framework for PHP. Not sure. Yeah, me neither. Yeah, I okay, really all right, didn't make let's go. symphony, but All right. Okay. Doesn't ring a bell? Yeah. Votruba is the author of the book Clean Code in PHP, which offers guidance on how to write clean and maintainable code in PHP. He's also the founder of the Symfony Development Agents Reactor, reactor. Nice. Yeah. Reactor. Yeah. which provides automated code refactoring tools for PHP developers. Yeah. In The last. addition to his developer work, Votruba is also an active blogger and speaker. Okay. Again. Yeah. All right. So I think our jobs are safe for now, no? Yeah. It's not quite there, right? I don't know what you speak about before or what was the topic. I was trying to understand. I understand GPT. Well, we're just chatting here a little bit about AI and etc. Mhm. But well, since you join us, and if you want to just introduce a little bit about
you to our audience here that doesn't know you or never had Okay. a chance to know a little bit of your work. Tell us a little Okay. bit. Who are you? So like the description was like right about like 20%, like my name and PHP. That was good. Yeah. And, I work mostly with legacy projects. I'm trying to like make it cleaner, easier to work with. I help old projects that are successful to make the code more smooth, more easy, more fun. And for that, I work with Symfony. And last 3 months, also thanks to you guys, with Laravel. And Yeah, we're gonna talk about it. We're gonna yeah, we're yeah, definitely gonna talk about it's it your as well. fault. Yeah, and and I made this tool called Rector like 5 years ago, and it's basically helping to automate all the boring work like upgrading of Symfony or Laravel or PHP itself. Yeah. I found funny because if you go to your GitHub profile, for example, first thing you see is that my name is Thomas and I love legacy. Yeah, That's something that usually is not the first thing you heard from a developer, right? I love legacy. yeah. Right. So explain how you start liking those uh, legacy what? code and then changing Yeah. it. What's the fun about it? Yeah, well, first I really hated it, because Yeah, I think I was like, everyone. why do I have to work with this old shitty code? I want to like do it new, smooth, clean. And like first 5 years, I didn't get it. Like why people can work with it? Like it must be a lot of money, or they are really weird. I don't know. Mhm. But then I realized uh, it's kind of like interesting to like be thrown into really old project and try to figure out what's wrong, what's the main part, like what you can remove completely. Nobody uses it, and it's like a lot of thinking, and it's like detective work that I really enjoy. Yeah. And maybe it's related also to my like father who likes to collect really old stuff. So let's say he's got like he It's in the genes. yeah. So he It's in goes the gene. somewhere and he finds like old radio, and like he just like takes it and like tears it apart and like try to fix it and figure out how it That's works. cool. So maybe I kind of inherited this like treat after him, and I'm really excited like to go somewhere and just understand quickly what the code does. Yeah, Yeah. that's cool. Yeah, and then it came like Reactor, right? Which is like a tool that automated all this work of migrating legacy code to Yeah. a more well, more newer approach, if we can say that. Yeah, that's actually thanks to Nikita Popov, who was like for 10 years the main core contributor to PHP source code. And he made this tool called PHP Parser. And with that, you can just like scan any code. Let's say you have like a Laravel skeleton project and it's in, I don't know, Laravel 5. And with PHP Parser, you can go through that. And thanks to some patterns, let's say like changing controller, complete the types, as you know, from Laravel 10, and it can go through all this code, look for the pattern, and just like edit, and like anywhere instantly, and you don't have to think about it as a human. Okay. Yeah. And I believe like the feeling for at least for me when I update like old codes and I finish, I have like a good feeling about it, and Yeah, I think probably that's what drives Tomas into doing a lot of refactor, kind of a lot of upgrades and with the legacy code. At least for me, it's like that. yeah, that's true. Actually, that's why I made this tool open source, so people can use it for other, let's say, open source project. And then because I used to be like a trainer, and I went to companies, and they're like, how do we upgrade to PHP 7? And we had like 2 days training. And in a month, another company, how do we upgrade to PHP 7? And it's like good money, but it doesn't help the people, and the developers are frustrated and like sad about it. And I feel with them, and like I want you to be happy, like work with the latest code and just like enjoy thinking about algorithms and not about Yeah. like this The fun new. stuff, actually, right? Yeah. So that's what makes me happy as well. That's awesome. And well, introductions apart, we heard a little bit about your open source
career, let's say that, Mhm. with Reactor and etc. But recently, you have been working in a different project, right? Which is more related with the topic that we were discussing before, which Mhm. is a test generator. Am I Yeah. right? Yeah. 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 You have a test gen AI. If you want to go through it, and then we Yeah. connect to Yeah. connect to Yeah. the dots. Actually, that was also raised from the legacy projects because a lot of legacy projects are easy to change, but maybe they will break. And you always want to be sure, like there are some tests that will help you. And you would be surprised how many successful projects we work with, like make, I don't know, $millions a year, but they have like 0 tests. And then Yeah, they usually it's decide, like that, right? yeah, like that's so crazy. How does it work? And but they don't upgrade because they are afraid. So I was like thinking with my friend, maybe we can, write the tests really quickly. Like, okay, but that's too much work. So then we were like thinking maybe generate them with Rector. I was like, yeah, but it's like a lot of if else. And then it was like, November, and there was like this GPT hype, and like, what's this? Like, it cannot work. It's a code, and you have to think about it. Like, GPT must be like stupid or just generate random text. But in last month, it improved a lot, and I was surprised how even me can use it to generate my own tests. So I got really into it, and Oh, really? yeah, I will soon stop writing any tests. I think in a month or two, because it's Okay. like just put some class there, you run generate, you tidy it up, and you can use it. And I have no idea what that code does. So Okay, yeah. But how you say that your first thought was to trying to generate this test with Reactor, for example. So you didn't work with AI before, or did you? Like, no, no, no. so you didn't have like an idea on how it work or all those AI's fancy words that they say, like tokens and etc. And Yeah, yeah, so you didn't have a clue. You needed from scratch starting to yeah. understand this word as well. And how was this discovering? Well, it Like, it what hurt. was difficult at the beginning Yeah, to? yeah. It hurt a lot because like these tokens. I'm like, what is token? And like, how do you call GPT with API? And how do you get response? And what's reliable, what's not? Often at the start, I didn't know how to use it, or like the prompt, and it Mhm. generated like a test, but somewhere in the test was uh, like a comment. So the Mhm. project crashed, and I didn't know why, because the comment was actually commenting one of the semicolons. So the code Okay. crashed, and I was like, "What I'm doing wrong? Maybe he didn't get what I mean. I need to test without mistakes." So You didn't specify what kind of yeah, test. you didn't tell me it must be correct. Yeah. And how do you like to learn new stuff like this? Like, if, for example, what was your first source of Uh, studying when you get this word? yeah. I actually like it was a friend of mine, Dave, who was just really excited about it. He didn't know, he's not developer. He didn't know anything about how it works, but he was just excited about the topic, and he was sending me these links like ChatGPT can do this, ChatGPT can do that. And I was like, if like a non-developer can be excited about this, so like I can do too. So I was trying to Yeah, digging into yeah. that, and actually somebody shared like on Twitter when I was tweeting first tweets about test Gen AI, somebody shared, uh, well, I would write a test like this, but I didn't write it myself. I used ChatGPT. I'm like, what's ChatGPT? And then my second question, like, does it have an API? And then I Google it. It has an API. And on a way from my city I live in to my hometown, which is like 1 hour, I was able to get the OpenAI running, and I asked it to generate simple test, and it worked like in Then half hour. I'm like, oh, it's so simple. And that got me really into it. Like, it's so simple to make it work if you really want. yeah, that's really amazing. Yeah, Yep. and well, going to the open AI and all this AI word we were discussing before, and I made a question to Patricio and Chico. Mhm. I asked them if they are word, like a word about the jobs in general,
and I'm gonna repeat the question for you. Like, do you see AI like taking developers' jobs, like in the future or near future at least? I think not really taking the jobs, but I think it will be similar like with any other tool like framework or IDE or Copilot or fast notebook, better connection to internet. So like it will make you stronger as a developer and you will be more productive. That's what because that's what's doing for me. So like I can do boring thing faster and then I can focus on the important stuff. So it's like just another tool in your toolkit. Yeah. I think all of us thought the same way, kind of. Yeah. It's something to have on your belt. Yeah. Okay. But maybe I'm wrong. So maybe, maybe I'm just We saying never that. know. Yeah. Maybe I'm saying It's that's never to make you relaxed. We don't want any developers to panic. Yeah. It's too fast, right? It's too fast. Yeah, the other thing changed really fast. Like we're saying that from ChatGPT 3 to 4, Chico was saying that was kind of 6 months or something, and the improvement it's huge. Did you try already the new APIs or not? I think I'm in the waiting list, so I'm just I didn't try it yet because last week I'm kind of busy with something else, but I really like the speed of the improvement, and I think it will get shorter and shorter because the guys in the OpenAI will figure out what works, what doesn't. They will get more feedback, more finances from us. So I look forward to ChatGPT 5, or and it will be crazy. And I think it's opportunity for everybody here to just create some tiny project like I'm doing, but something different. And for me, it's like another way in open source. 15 years ago, we missed frameworks. So some people came and made like 1, 2, 3, 4, 5 frameworks, and now we use them. It's our toolkit, and I think this is the time when a lot of like open source running on GPT will be created, and we could get even faster and better in our work. Okay. Yeah, I think that's a lot of opportunities. It's an open field for now, and definitely gonna have a lot of opportunities for this. And talking about framework, there's just pulling you from that. You mentioned that you never yeah, actually you worked with Laravel before, like on the first versions. You didn't like it, right? It was Laravel 5.4. Okay. And it was really That painful. was good already. Yeah. Why was painful? maybe they used it wrong, Well, there was like too much magic, and people who were using it didn't really explain me how to use it. So maybe it was just too open and too wild. But like looking at Laravel 10, I think it got more relaxed, at least from my like very distant. And I was like, okay, maybe now it's let's give it a second try. And yeah, I heard that you were convinced after some beers and say, you need to go for the for Laravel. No, come on. It was fun in it, and you actually wrote a really good and really fun to read blog post about it. And so if you guys want to check, we can put it here on the chat after. A blog post about his discovery with Laravel, with the and with the help with especially Patrício on that, which we already know, which is an excellent teacher, right? Yes. And and welcome to the team. Actually, I think a lot of people here that hears also use Laravel a lot. We talk a lot of Laravel. I think it's a default for the PHP Portugal community in general. Yeah. So it's good to have you on board on that as well. And you migrated kind of your projects, right? Your website, etc. Yeah, because I want to like, I think it could be easier to just create a new project, but I want to like take it a step further and migrate. I have like 3, 4 websites, and I was just like, let's see what happens, when you switch everything, like database, controllers, blade templates. And I was surprising how easy it was. Like I was postponing for a week to migrate my website,
and then I did it like during a train trip back to Lisbon and from Lisbon, and it was like 3-4 hours of work. I'm like, oh, that's so easy. Oh my god. And I really fell in love with Blade because it's just PHP. So you can run like Rector on it, PHP stand on it, and you have this refactoring by default. And that's what I really miss in templates, because I don't like just strings. I get confused with strings. But when it's like object with method and you know the type, it's like really, really beautiful. Okay. Yeah. In what you don't like in Laravel? What I don't like. Yeah. I think I know the answer, Yeah, but maybe everything else. No. Maybe maybe the models are kind of magic to me. You know, like too magical. active record, and the entity is in the same thing. And I prefer to like separate things and have it typed, because I know about myself I'm really stupid. So I can write the code now, but like in a month I'd be like, oh, what's this property? What is it? Is it string? Is it integer? And then I like crash it and the server is down. Like, oh no, it was Boolean. Oh my god. Yeah. Okay. So I thought you were gonna say the configurations files. No, I already solved that. Yeah. Yeah, that's You're not a guy. That's another thing from Thomas. I think after the Laracon EU, he released like loads of packages, new stuff. Loads. Every day was something new. Yeah, Yeah. I can't follow. Yeah. Yeah, this package, this configuration thing that I quote was because you release a package, right, to kind of deal differently with the configurations, because on Laravel now the configurations are basically arrays, right? PHP arrays that you you need to know exactly the keys, the values that they accept, and etc. And you come up with a different approach and different solution, right? Actually, like I missed, like, again, like we have like configuration for cache, and as you said, something is string, but it's actually not a name of something, but it's like a configuration value. So it's always, let's say, storage path, and it's not like a made up string, but something strict. And I knew that they have something similar in Symfony, when like instead of arrays you have strict typed objects, and I missed that. So I tried to make some random package to like use fluent methods with types, and so far it works. And yeah, and makes me feel more safe, and I can use PHP stand to analyze it, and Rector and coding standards, and it just works. Yeah, so it's beautiful. Yeah, it is. Yeah. And for tomorrow, actually, I have a plan to release this package that I reused from some other guy who was working on a type checks with PHP stand and Blade, but it was kind of like not active last 8 months. So I tried to make it more fresh, and it should allow you to run PHP stand or Blade templates with views and types. And again, it also like helped me to, if I'm calling a method on some model that's not there, PHP stand can actually find it in the Blade templates, so I don't have to worry about this anymore. Yeah, so that's awesome. Yeah, see, it's a package machine, another package machine. Yeah. Drugs, you have to do something. Yeah. When do you sleep? I have no idea when this guy sleeps, right? Yeah, he does not sleep. He does not sleep. Yeah. We're getting behind in the chat. We have Kaneko that true. Thought exactly the same as me. Like, it was even worse when there was no composer. I think it was before 4.0, 4.0. Really? 3.x was without composer. So it could have been worse, Tomas. Also, we have Adrian asking, I don't know if you will remember this, so I will help you. So he's asking, where is your sunglasses and gold chain? And if you now you remember, but for people who don't have the context, I will show. There's a tweet that was showing before Laracon EU how Tomas was feeling, and halfway through migration to Laravel.
And there was a prediction from Adrian that 1 week after this would be Tomas. So yeah, The we go want to change. know. We Yeah. want to know. I really love the picture. Where's the gear? Yeah. Should be the profile picture. Yeah. I actually put it to the blog post because I really love it. I just put it randomly, like nobody will care, like somebody shaving, and then like Yes, this it came is. like, oh my god. So everyone say thug life in chat if you want Tomas to change the profile picture. Okay, I I'll get- think about it. Yeah. Should be the standard, right? With the Laravel Golden, yeah. Because it's for what sure, it is right for now. sure. Do we have more And- more questions on the? I If you guys believe have they're questions for coming. Tomas about the AI or Reactor, PHP, Laravel, whatever you want to know about this Yeah. package machine, you guys send them in the chat so we can talk to him. I think People Anna are- is people asking speaking. Yeah. about do you think AI will be a good thing to introduce to Rector to refactor old code? Yeah, actually, that's a good question. I'm actually thinking about it, and Another package. no, not yet, but because we actually we have like a company who's handling the upgrades that are more difficult than just upgrade PHP and framework, and we have some internal tool that are not using GPT yet, but they are doing some semi-automatic work. So like let's say like you run Rector and it tries to identify what rules could be useful for the code base, and then it creates, let's say, 20 parallel pull requests with changes, and then you can review it on the GitHub or GitLab if you like it or not. And I think that that's where I would like to experiment with GPT, basically to do my work, just go through the code base and like, how would you fix this with Rector? How would you fix this with Rector? How would you fix this PHP stand rule? And coincidentally, today I was writing an article for PHP Architect about GPT and how to use it. And I also mentioned something like this, like you run PHP stand on your code and it reports you 50 errors. And then you can invoke these 50 errors to GPT and try to fix it. And then you can spawn, let's say, 50 pull requests. And then again, as a developer, you just click like accept, decline. And basically, you don't have to be frustrated with so many things anymore. Yep. That's interesting approach on that. All right, so we can let's keep an eye on it to see if we see that in the future. Okay, Sergio Henriques is asking if you ever touched other framework like Cake PHP, for example. Yeah, Ever experienced before? actually, when I was starting with Rector, I tried to reach more frameworks, and I've done some upgrade sets for them. Like Cake PHP was one of the more active one, and I was surprised how all the frameworks are like mostly similar. And even Yi, I work with Yi and Neta. It's like a Czech framework. So, and I think like once you know 2 or 3 frameworks, they're kind of all the same. You have like model view controller, and it's just different naming, but like the logic is usually the same. But I'm trying to get to the most used one, like Laravel or Symfony, because if I have a problem with something, it's easy to find a solution or community or page that solves it for you. So one last question from Kaneko, because I think Tomas has the time coming. I mean, the time cap coming. If you use AI right away in your daily life, how would you use it? This is from Kaneko, and I think there is an exception of while not building test gen AI, I think. Yeah, If yeah, not that, what would you use it for? That's what I think. yeah, He's I asking. think I have like 2 ideas. One of them to just reply to people on like GitHub with issues and maybe teach them how to contribute.
how to write tests, how to find if there's a bug with director or some other project, to create just some chatbot that would learn from the framework or package or other issues pull requests. And if I create, let's say, issue in Laravel config, it would tell me, you can use it like this. If this is bug, you can create a test, Yeah. My mind is growing right now. Because I think when you create a tool or something like that, it can just scale to any project, because you just tell him, this is Laravel, this is Symfony, this is Tomas's little project, Right. Yeah, and the second one was for personal life. I would probably use it for organizing my meetings and maybe checking the opening hours of some places, because today actually I went to a place to cancel like a gas contract because I don't use it anymore, and I came and I thought they're open till 6, but because I thought today is Monday, but it was Tuesday and they opened just till 4. So I would need some AI to tell me, hey, Thomas, why are you going there? They are closed, go there tomorrow. Don't do that. Yeah. Don't be stupid, Tomas. Don't be stupid human. Yeah. You cannot count. Well, you would use more advanced. Kaneko would use it to make the bed. Yeah. I definitely gonna pay a lot of money for that. Yeah. You can avoid some silly mistakes, that's for sure. Tomas, I want to thank you in my name and name of everyone. Of course, they will speak after. I want to thank you for joining us. Thank you. And all your contributions and your step into Laravel, because it took some courage, I know. And I'm really pleased that you enjoyed the ride. And yeah, let's keep open for the future, and good things will happen for sure. I thank you for organizing this and for meeting with me and Nudo in Portugal. And it was amazing experience. And that's actually why I kind of fell in love in the community, even though I didn't know any code in Laravel. And I'm really happy to have you. Amazing, yeah. Thank you again for being here, like Patrício said. And I hope we see you here in Portugal, back in Portugal in the future, or maybe there in Czech. Why not? Okay. Yeah. Thanks, Thomas, That sounds amazing. for everything you do. Your package, I use it every day on my code review. Ooh. I don't have the Rector on a project that I'm working on. I don't have it installed, but I always use that I always have a branch to merge and then check the code quality, and then with my pull request, kind of I'm like, yeah, this guy is super intelligent, super nice reviews, and it's all Rector. Yeah. Yeah. That's amazing to hear. Yeah. Thank you. Thanks, Thomas. Okay, thank you. Good night, I guys. hope to speak night. soon. Bye-bye. Bye-bye. Até já. Tchau. Satim. Aí é um gajo And que. this was Tomás. E foi o Tomás. Ainda estava em inglês. É um gajo muito fera nessa cena toda de. É um cara que trabalha muito rápido e aprende muito rápido. E assim, foi engraçado toda essa coisa dele entrar no universo do Laravel, não é? E de repente, tivemos o meetup do Porto, ele estava lá, foi o Laracon, e uma semana depois o gajo estava ali a lançar a package e não sei o quê. Mesmo. Foi assim, algo brutal. E é interessante ver também a perspectiva open source também, né, do ponto de vista da AI e tudo mais. Todas as cenas que ele estava ali a fazer e contribuir. Yeah. Acho que quem não segue ele ainda aí no blog, no Twitter, vale a pena, porque tô sempre aprendendo ali alguma coisa ou outra com o que ele posta. Faz muito, Claro que sim. muito bem. Vamos deixar aí o link dele agora mesmo no chat. Yeah, e é muito interessante ter pessoal que também, nós estamos mais uma bolha, somos aqui muito uma bolha no grupo do Laravel, e temos e os nossos no Twitter e coisas assim desse género. Vemos muita coisa à volta disso, e
E às vezes ficamos a achar que nós temos tipo a solução, descobrimos a pólvora, né? Yeah, yeah. E ver uma pessoa assim de fora que também contribui bastante para o open source, mas de uma perspectiva que não é dentro do núcleo do Laravel, é muito interessante. E ele próprio também falou sobre isso e da parte da forma como foi recebido pela comunidade, gostou muito. E isso para mim também faz a diferença. E eu estou a gostar muito cada vez mais, cada vez que vejo contribuições dele. Como eu estava a dizer, até é difícil seguir porque são tantas, é difícil acompanhar. Sim. Yep. Yeah, yeah. E é isso. Eu acho que foi uma conversa interessante, né? Uhum. Falamos aqui um pouquinho de AI, um pouquinho de Laravel. Eu tinha aqui algumas perguntas geradas pela AI, Hum. mas são todas que não dá para confiar, tá vendo? Hum. A minha ideia era realmente fazer algumas perguntas geradas pela AI, mas só pela introdução já deu para ver que não acertou muito, né? Ainda tem um trabalhinho aí pela frente para o chat GPT poder substituir aqui nós no podcast. Né, porque depois ele também tem aquele fator de criatividade, né? Aquela temperatura do AI que ele não é tão exato. Ele diz coisas com base Yeah, naquilo yeah, yeah. que encontrou, estás a ver, e depois às vezes encontrou de coisas de pessoas diferentes, né? Depois tentou É. conectar ali uma palavra-chave e pronto. Você vê ali a cena na introdução que falou do Symfony. Sim, é Yeah. verdade, ele fez algumas contribuições, mas não está diretamente ligado a isso, né? Yeah. Pois o consumir a OpenAI é fácil, não é? Abrimos aqui uma key, abrimos o Insomnia e está a andar, não é? Yeah. O Insomnia é outro cliente, mas afinar, ir ao pormenor, trabalhar para o nicho, para o efeito, para a otimização e manter-te atualizado e melhorado, é aí que depois está, não é? Toda a gente faz um esparguete à bolonhesa, agora é igual ao chefe italiano não sei quê, não é? Exatamente, é Calma, não é? totalmente diferente. Não É tem que chegar isso. lá, tem uma forma de chegar lá. É isso. Então, deixei aí no chat algumas obras do Tomás, o Rector e o Test Gen AI. E a partir daí e do Twitter chegam ao trabalho dele no GitHub e a todos estes packages que estamos a falar. E merece sem dúvida uma visita. Very good. Ficou-me só de Sim, ficou-me só de dizer que não sei, pergunto se calhar a vossa opinião, dando este contexto, que é, reparem como alguém que vibra tanto com legacy code, com types, com strict code, não é? Para termos a certeza, segurança, não é? No código. Ah, reparem lá como, portanto, o data mapper e em vez do active record, todos estes sinais, não é? Mas ainda assim, prova, experimenta o Laravel e apetece-lhe mergulhar de cabeça. Não é qualquer coisa de, como é de dizer, não é? Mas eu acho que o fator principal nessa questão dele entrar de cabeça no Laravel foi o que o Chico disse. Foi como. Eu acho que se fosse por ele, tá vendo? Sozinho, sentado ali na frente do computador, ele não ia fazer um. Não ia sequer fazer um teste do Laravel. Sim, Já se tinha calhar feito seria um como no teste Laravel frustrado, 5, não é? yeah, e não ia conseguir. O que influenciou mesmo a ele cair de cabeça e gostar daquilo foi a comunidade, né? Foi mesmo Sim, toda aquela cena que estava acontecendo dos eventos e as pessoas serem muito solistas, né? Em apresentarem, a falar sobre o Laravel e tirar dúvidas e explicar como funciona, né? Então acho que esse foi mesmo o importante da coisa. O que nos traz também a pensar o quão importante é a comunidade do PHP Portugal que estamos aqui, né, a montar e a participar, né, porque essa sensação mesmo de pertencer a uma comunidade, estar ali conversar com alguém, e tirar uma dúvida e aprender uma coisa nova, isso faz com que tenha cada vez mais energia para tentar coisas novas e sair um pouco da sua caixa, né, que está trabalhando dia a dia. Então, acho que mostra o quão importante é mesmo tá trabalhando e tá desenvolvendo uma comunidade dessa. Yep. claro que Yep. sim, claro que sim. Sim, não é propriamente surpresa, não é? É uma perspectiva interessante, não é? Como é que
é como alguém, não sei, não quero dizer aqui opostos, não quero dizer coisas polarizantes, mas é como, gosto muito disto, provo o oposto e afinal também é bom, não é? Era isto que dizias, não é, Francisco? Sim, Graças à é comunidade. é um bocado também por aí, não, mas acho que a questão também tem mesmo a ver com ele ver também outras pessoas que ele também provavelmente com pessoas como o Nuno, ou alguma coisa que ele também já tem algum respeito, né? E ver, não, se este pessoal também está envolvido aqui nesta bolha, é porque isto tem potencial, né? E isso Certo? também, se calhar, também ajuda, mas acho que a questão do friendly que foi a comunidade e de toda a gente estar ali num bom espírito e recebemos bem todas as pessoas, e mesmo nós fazemos também isso muito nos meetups, recebemos bem pessoal de todo o Symfony, pessoal que até já não trabalha profissionalmente com PHP, mas que sempre teve um grande Sim, verdade. respeito e acaba por vir. Pessoal do WordPress, estás a ver? A gente não trata, ninguém trata ali com, ninguém discrimina quase, né? Nos nossos Claro. meetups e acho que Yeah, yeah. e isso faz completamente a diferença, porque é como é o que acontece às vezes muito e é quando tu postas alguma coisa tipo no Reddit ou alguma coisa, há sempre aquele pessoal que vai lá sempre dizer que isto não presta e que não sei o quê, e coisa, estás a ver? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem tido sempre o problema o problema, não é problema nenhum, tentar evitar que isso aconteça em qualquer coisa que a gente faça na comunidade. Tirar esse Sim, tipo de toxicidade, né? Que acho que yeah, só com afasta certeza. pessoas umas das outras, em vez de Sim, claro que sim. Vem juntar. alguém conversar, há sempre alguém que, se não tem a solução, conhece quem, fala com este, olha aqui, apresenta tal, fala com aquela pessoa, tum, tum, Sim, tum, explica-me e mais, estás estás a ali usar este numa. projeto, né? Explica-me mais Sim, sobre isso, não é tipo, isto não sim. presta, não vai, Entras ali pode já numa estar calado. esfera. Yeah. Yeah, sim, sim. Há uma energia de. Vamos em frente, não é? Uma energia que é Não. contagiante e que é de andar para a frente. E porque o Thomas, por exemplo, estava no meetup, tivemos o privilégio de receber o Taylor, não foi? No antigo meetup. E o Thomas estava lá, eu, o Thomas e estava o Taylor, e o Thomas perguntou ao Taylor coisas do género: Olha, eu não usei Laravel, o que é que me recomendas que eu vá ver? Como E o começar, não é? Como começar, exatamente. Não sei se também estavas lá também nessa. Sim, sim, estava. Tava, isso, e o Eu não. Taylor podia dizer: olha-me este aqui agora, estás a ver? Eu não estou numa posição para estar aqui É te a responder ensinar, estas né? perguntas parvas, meu. Não vai pesquisar a documentação, né? Não, o Taylor falou: olha, acho que deves de ver isto e aquilo e este pormenor. Houve ali Isso faz totalmente a diferença. Estás a ver? Totalmente a diferença. Pois, exatamente, pelo contrário, adota mais uma posição de receber toda a gente. Até Uhum. temos aqui esta obra que me fizeste lembrar muito recente, que é o Laravel Bootcamp, não é? Ó, Saiu há menos de 6 meses, se não me engano. uhum. Sim, foi um trabalho da Jess, Da se não estou a erro. Jessie, não Yeah. foi? Yeah. Yeah. Tens E ali tens aqui um o tutorialzinho, Bootcamp, né? uhum, que te leva à Para construção dar de um os. projeto. E aí, se seguir aquilo, é assim, é É fantástico. tanto com, uhum, tens um tanto caminho, né? com Tens um caminho. Blade, Yeah. tanto com Blade como com as duas perspectivas, uma mais server-side, outra com muito mais JavaScript, usando o Inertia. E aí está um projeto que é mesmo de introdução e que acaba de ser lançado no final de 2022, se não me engano. Yeah. Está Yeah. aí o David Adão a dizer que o Varandas, um, um sempre presente nos nossos meetups em Lisboa, É acho que não verdade. faltou nenhum, está quase convertido. Só custou a cerveja, mas daqui a Mais um, pouco mais um aí. Sim, lança um teve package de um, Laravel. teve um custo em cerveja alto para o cavaco, portanto, Portanto, quem não conhece o exato. Varandas, portanto, pode vir ao próximo meetup dia 28, que claramente o Varandas vai lá estar. Boa. Até foi ele que iniciou o nosso site em Jamstack, né? Conheci-o quando deu uma das talks sobre Jamstack, exatamente, Yeah. em Lisboa, e 5 estrelas, André, sempre a representar. Obrigado. Para quem não acompanhou, não está a acompanhar, estamos aí a fazer a migração, não é? Estamos a fazer aí o port desse site criado pelo Varandas em Jamstack para o Laravel PHP usando o Filament PHP. E Isso estamos aí a mesmo. fazer essas lives quase que Vou, todas as de- semanas, né? vou deixar aí.
Sim. Sim, ora podcast, ora live coding, ora evento físico, ora live coding. Temos sempre algo a acontecer todas as semanas. Yeah. E é isso. Yep. Olha, malta, muito bom. Penso que foi uma conversa aí interessante. Deu para ter aí. Pronto, deu para ver aí um pouco sobre o que pensamos sobre o AI, sobre ChatGPT e todas essas novas cenas aí. Tivemos aí uma percepção interessante por parte do Tomás também, e toda essa questão da comunidade, não é? Eu acho que foi mesmo uma conversa interessante aqui, e agradeço a todos por estarem aqui presentes conosco até então, certo? Também Yep. agradeço aí ao Chico e ao Patrício mais uma vez. Lembramos que estamos a fazer aqui os episódios do podcast todas as primeiras e terceiras terças-feiras dos meses. Não errei dessa vez. Sendo o nosso próximo aí acontecer aí no dia 4 de abril, se não me engano. É isso? Pronto. Penso que Também sim. vamos aí tentar trazer mais um convidado. Muito interessante. Já estamos aí a conversas. E É vamos verdade. também trazer Atenção. um tópico aí Sim, muito, podemos muito já legal. falar numa mudança de horário, talvez, a quem está habituado às 19. Sim, sim, sim. Vamos nesse próximo episódio fazer a nossa live no horário das 9 horas da noite, ok? Até para poder, pronto, testar um pouco o horário e ver aí se há uma malta aí que pode nos acompanhar um pouco mais tarde, né? Penso que tem às 7 horas tem uma malta aí que está a chegar ainda e aí não pode estar aqui conosco. E também para que possa coincidir melhor com os horários do nosso possível convidado, certo? Lembrando que também Exatamente. quem não puder acompanhar a nossa live vai estar aqui disponível no YouTube, mas também em formato áudio nos melhores canais de podcast. O Caneco lembrou e bem que não esquecer que o Lucas vai estar a falar na conferência do World Camp Lisboa 2023. E É verdade, é verdade. WordCamp Lisboa 2023 vai acontecer nos dias 19 e 20 de maio, aqui em Lisboa. E vou estar lá a falar ali. E é isso, vamos ali fazer uma talk e também colocar um pouquinho da comunidade PHP Portugal presente ali no evento. nice. Excelente, excelente. Vejo todos vocês então na próxima semana no nosso meetup, quem puder estar lá, e também nas Exato. nossas próximas lives. É verdade. Terminamos assim com tristeza esta live. Chico da Tank Chico the à Tank. frente do keyboard. Yeah, muito bom, muito bom. Obrigado, Walter, pela presença e até a próxima. Boa noite a todos aí. Obrigado, Lucas. Obrigado, Francisco e todos. Até à próxima. Terminas aí com